E eu sempre dizia o seguinte: olha, o presidente Bolsonaro foi eleito democraticamente, portanto, ele tem direito a exercer o mandato dele até o fim. Agora, desde o princípio, ele começou, de todas as formas, tentar romper com a democracia. E eu falava assim, vem cá, será que na Constituição brasileira, será que no Judiciário, nem no Congresso, não existe nenhum mecanismo, não assim para chegar ao último grau do impeachment, mas de impor limites? Olha, presidente, daqui em diante você não pode passar. Não é? E eu não vi acontecer nada disso. A coisa foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, até chegar ao 7 de setembro, onde nitidamente, pelo menos eu entendo assim, não sei se você concorda, ele armou um golpe de Estado ali que não deu certo. E aí, essas instituições sempre faziam notas, que até no Jornal Nacional aparecia assim no formato de um telefone, de um iPhone. O presidente da Câmara diz isso, o do Senado diz aquilo, o do Supremo diz aquilo, e não acontecia nada. O que é que você acha desse processo de avanço em cima da democracia? Essas notas, né, Mário, que não servem para nada, na verdade, né? A gente espera das instituições reações mais firmes e consequentes, né? Que de fato consigam, como você disse, estabelecer algum tipo de limite, né? De anteparo a essas tentativas de ruptura da legalidade. Eu concordo com você, eu acho que estava tudo preparado para um golpe ali. Aquela mobilização de caminhoneiros, aquilo não é à toa, ela de fato existiu, eles estavam preparados para alguma ação. Aconteceu alguma coisa nos bastidores que impediu a deflagração de um movimento maior, que a gente não sabe exatamente se seria de fato um golpe, se seria só uma grande desordem pública no país que levaria a alguma medida de força, mas que talvez não caracterizasse um golpe exatamente, ou um autogolpe. Enfim, tudo ainda está muito nebuloso. O que aconteceu naqueles dias, né, principalmente ali entre a noite do dia 6, porque você deve lembrar que na noite do dia 6, véspera do ato, 6 de setembro, a esplanada dos ministérios estava fechada. Havia umas cercas de metal que são pesadas e tal, com um pouco de polícia, e alguns manifestantes forçaram e conseguiram entrar na esplanada. Aquilo gerou muita tensão no país. Eu conversei com pessoas naquela noite, vendo aquelas imagens, e de fato aquilo gerou uma tensão como a gente não via no Brasil. Eu não consigo lembrar na minha vida adulta de um período de tensão tão grande quanto esse. Mesmo na transição, né, da ditadura para a democracia, movimento das diretas, eu era bastante jovem, participei, nunca senti uma situação de ameaça, digamos assim, como essa. Talvez ali na época das medidas de emergência, em Brasília, que houve tumulto ali com Newton Cruz, enfim, eu já estou viajando muito, indo muito para trás. Deixa eu voltar aqui para o 7 de setembro. Como eu ia dizendo, a gente não sabe exatamente ainda o que aconteceu, os bastidores, entre a noite do 7 de setembro e a ida do Temer a Brasília para fazer o Bolsonaro assinar aquela carta. Tem muito bastidor, muita conversa, muita informação em off, que a gente viu circulando aqui e ali, mas acho que essa história a gente só vai conhecer exatamente daqui a algum tempo. Mas eu concordo com você, havia uma mobilização para alguma ruptura ou uma grande desordem, isso foi contido de uma certa forma, mas, enfim, a crítica que eu faço, e tenho escrito sobre isso às vezes, com relação ao funcionamento das instituições, né, que tem muitos cientistas políticos que dizem, não, mas as instituições estão funcionando normalmente, tem outros que dizem que não, com os quais eu concordo. Elas estão funcionando, mas estão funcionando mal. Mal. Né? Seja como for, agora precisou esticar a corda a ponto de quase arrebentar no 7 de setembro, para que houvesse
digamos, essa mobilização de bastidores que resultou na ida do Temer a Brasília e que, de fato, depois dessa carta, parece que ele conseguiu, digamos assim, conter o Bolsonaro. Do meu ponto de vista, dois aspectos que eu acho que vale destacar. Não se sabe até quando, né, porque o Bolsonaro ele avança, recua o tempo todo, né? E a outra questão é que me pareceu claro um movimento de conter o Bolsonaro para que a pauta econômica de interesse desses setores representados naquela mesa que a gente estava conversando há pouco, para que essa pauta econômica de interesse desses setores possa avançar na Câmara e no Senado sem maiores sobressaltos. Eu resumiria dessa forma.